Olá pessoal, eu sou o Caio Maciel. Estou gravando esse vídeo como uma atividade avaliativa de cálculo 3, onde eu irei explicar um pouco sobre como funciona a aplicação de equações diferenciais ordinárias no âmbito da engenharia de produção. Mas antes a gente precisa entender um pouco, compreender o que é uma equação diferencial ordinária. Basicamente, ela funciona como uma função cujas derivadas satisfazem a equação e não garante que tal função existe. E se caso existir, normalmente ela não é a única. O que ao se refere aos coeficientes, uma equação diferencial pode ter coeficiente constante ou funções variáveis independentes. Mas o que isso significa? Então vamos para a prática. Vamos lá. Suponhamos que eu, engenheiro de produção, com conhecimentos sobre estudos cronológicos, quase não saiu. Estou numa linha de produção de costura, onde eu produzo uma determinada peça, independentemente de qual seja. Eu quero descobrir se eu posso utilizar uma terceira pessoa entre o costureiro 1, que está nesse local aqui, nessa máquina, e o costureiro 2, que está nessa máquina aqui. E por que eu quero descobrir se eu preciso utilizar uma terceira pessoa que poderia ser essa boneca? Porque no momento em que o costureiro 1 está costurando aqui e termina a sua atividade dessa máquina, ele precisa repassar essa peça para o outro costureiro que está ali. Essa movimentação leva um tempo, leva a movimentação do profissional, e eu preciso saber se esse tempo que ele se movimenta dessa máquina aqui, retirando essa peça, até a outra, é um tempo gasto desnecessário que poderia ter uma terceira pessoa fazendo essa movimentação para ele. Isso dá para fazer uma utilização de equação diferencial ordinária, porque através dessa situação, através de fazendo um estudo de cálculos aqui de tempo gasto, tempo padrão, tempo médio, o tempo de serviço utilizado, eu posso utilizar as equações ordinárias, diferenciais ordinárias, para saber se eu preciso desse terceiro elemento aqui ou não, se ele vai ser essencial ou não para a minha linha de produção seguir de uma maneira mais eficiente. A prática básica sobre a equação diferencial, tem algumas anotações aqui, vou até deixar aqui bem aberto, onde eu digo que após fazer todas as coletas de dados, as coletas de as informações que eu preciso, eu posso descobrir, inclusive, se há necessidade, se houver sim a necessidade, qual é a distância que essa pessoa tem que ficar posicionada da pessoa do costureiro 1 e do costureiro 2, para que ele possa ter acesso de pegar o material e passar para o outro costureiro, ou vice-versa, dependendo da situação. E também como ele vai trabalhar, vai se movimentar no ambiente de espaço. Pode ser aplicado cálculos, mas a ideia do vídeo não é trazer cálculo aqui, é simplesmente explicar uma base, como funciona a aplicação de equação diferencial dentro de uma fábrica. Eu não tenho ninguém aqui que possa me servir como cobaia para poder fazer as movimentações, porque já é madrugada, então não dá para fazer. Mas deu para entender mais ou menos como funciona. Reprisando, eu tenho costureiro 1, costureiro 2, eu tenho uma possível terceira pessoa que pode ser aplicada dentro da minha linha de produção, que vai servir simplesmente para poder pegar essa peça do costureiro 1 e encaminhar para o costureiro 2, se caso for preciso. Se a partir do momento que eu faço as coletas de dados, informações de tempo que o costureiro 1 demora para poder passar uma peça para o costureiro 2, eu vou dizer se essa pessoa é através de uma equação diferencial ordinária, se ela é necessária, e se ela for necessária, qual é a distância que ela pode ficar, que não vai atrapalhar a função nem de um nem de outro costureiro. Beleza? Então essa é uma forma de a gente estar colocando o cálculo 3 em prática na engenharia de produção.